Introdução. O presente vídeo tem como objetivo principal relatar o funcionamento, resultados e conclusões obtidas na partida compensadora de um motor. Explicaremos também os componentes utilizados e quais são suas funções dentro do circuito. A chave compensadora é utilizada para diminuir a corrente de partida, geralmente em um motor trifásico, aliviando a rede elétrica de alimentação. Componentes. Fusível. O fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. E apesar de ser uma parte essencial da segurança para prevenir danos aos demais componentes, ele não foi utilizado durante o decorrer do nosso experimento. Relé térmico ou bimetálico de sobrecarga. É um dispositivo de proteção para o motor em relação à sobrecarga, e também através da inserção de sinaleiros e alarmes pode ter a função de sinalização. Por ter lâminas bimetálicas internamente que possuem coeficientes de dilatação diferentes, quando acontece um aquecimento, ocorre uma deformação nas lâminas, desarmando o sistema de comando, e ainda o relé trava e o sistema só será rearmado manualmente. Botoeiras. São dispositivos que servem para interromper ou estabelecer a carga em um circuito de comando. Existem diversos modelos, cada um com funcionamento, tendo assim várias opções de trabalho. Contator tripolar. É responsável por seccionar as 3 fases do motor elétrico trifásico. Desse modo, temos o controle da alimentação, como se fosse um interruptor. Internamente, na base, temos um núcleo envolvido por uma bobina. Na parte superior, temos a parte fixa e também o conjunto móvel dos contatos junto com o seminúcleo, sendo os contatos classificados em contatos de carga, sempre normalmente abertos, e contatos auxiliares, alguns normalmente abertos e outros normalmente fechados. O funcionamento é simples. Quando é alimentado, a bobina gera um campo magnético e, pelo fato de ter um núcleo, ele acaba se tornando um eletroímã, tendo assim a capacidade de atrair para baixo o conjunto móvel, ou seja, puxa todos os contatos para baixo, realizando a comutação deles. Relé temporizador. Os temporizadores, como o da imagem, que possuem algo que se assemelha a um C virado para dentro, significa que ele possui temporização após a energização, isto é, ao energizar A1 e A2, passa a contar o tempo ajustado. Terminando esse tempo, os contatos são acionados. Autotransformador. O transformador tem a finalidade de transferir energia elétrica de um circuito para o outro, na maioria das vezes com tensão e corrente diferentes, mas quase mantendo a mesma potência e frequência. O autotransformador tem a mesma finalidade, mas podemos destacar algumas diferenças, como a isolação entre o primário e o secundário do transformador, que garante uma certa proteção entre a rede e a carga, o que não ocorre no autotransformador, já que ele possui contato elétrico e tem essa desvantagem por não ter isolamento entre primário e secundário. O autotransformador, você faz uma derivação na bobina e temos algumas porcentagens. Na bancada da escola, encontramos 50, 65 e 80%, e ainda o 100%, que é onde injetamos a tensão. O circuito mostrado possui fusíveis, fase de 220 volts e neutro. Mas no experimento escolar não temos fusíveis e é necessário usar 2 fases de 127 volts para alcançar os 220 volts, que são necessários para o circuito de comando. Ainda no circuito de comando, a fase chega no fusível e passa para o relé térmico. Assim, em caso de problemas, o mesmo acionará antes de qualquer outro componente. Após o relé térmico, tem a botoeira desliga B0. A função dela é desligar o circuito por completo. Após isso, temos a botoeira normalmente aberta B1, que ao ser acionada alimenta as bobinas de K4 e K3, fechando o contator normalmente aberto de K3, alimentando assim a bobina de K2 e fechando o contator normalmente aberto de K2, que faz com que a bobina do temporizador seja alimentada, iniciando a contagem após a energização. Mas a bobina de K1 não vai ser alimentada, pois o contato normalmente fechado de K3 vai estar aberto, dado que a bobina de K3 está sendo alimentada. O tempo pré-estabelecido foi de 5 segundos. Após esse tempo, o contato normalmente fechado Kt1 irá abrir, desenergizando as bobinas K3 e K4,
fechando novamente o normalmente fechado de K3, o que faz com que alimente a bobina de K1 e abra os contatos normalmente fechados de K1, desenergizando o temporizador e K2 também. O resultado para o circuito de potência é que ao pressionar B1, os contadores K2, K3 e K4 serão acionados e após o tempo de 5 segundos, K1 será acionado em regime permanente e K2, K3 e K4 voltarão a ficar abertos. Normalmente, este tipo de partida é indicada para motores de potência saliente, acima de 15 CV, acionando cargas com índice de atrito elevado, por exemplo, britadores, máquinas acionadas por correias, calandras e etc. Como vantagens, podemos citar que ele pode ser utilizado com qualquer motor trifásico e o motor permanece sempre energizado. Em contrapartida, podemos citar como desvantagens da partida compensadora o alto custo, o espaço que ocupa e a realização baixa de números de manobra consecutivas, devido ao alto trafo. Resultados e conclusão. Diante de tantas informações novas, sempre aparecem dificuldades, e desta vez não foi diferente. No início, ao recebermos o laboratório, identificamos os componentes já conhecidos. Os que não eram de nosso conhecimento, junto com os demais alunos, questionamos a professora. A mesma nos orientou e, apesar de sua breve explicação na sala de aula sobre o autotransformador, não tivemos total entendimento. Começamos as ligações, e então algumas coisas foram clareando. Testamos o circuito de comando e ele funcionou perfeitamente. Passamos então para o circuito de potência. Efetuamos as ligações de maneira impecável para que não houvesse erros, porém sem sucesso, nosso motor não ligou. A aula já estava no fim e, apesar de procurarmos o erro, não o encontramos. Em casa, para a realização de um desafio de incluir um relé temporizador, tivemos o primeiro contato com o programa CAD-Simu. Este nos proporcionou um melhor entendimento do que ocorria após o acionamento das botoeiras. A partir disso, compreendemos com clareza a partida compensadora de um motor. Com isso, percebemos que de extrema importância não desistir. Mesmo com imprevistos, foi possível contornar e assimilar o assunto.